humana é um campo de transformação. No episódio de hoje, eu, Roberta Gimenez e Daniele Santos, com um convidado mais que especial. Um convidado que mais do que dispensa apresentação. A gente gostaria de estender a apresentação por muito tempo, muitas perguntas, mas, acima de tudo, doutor, muita gratidão pela sua presença, não só aqui em Mutum, mas pelos projetos que estão chegando aqui e também por confiar, por nos dar esse espacinho aqui no podcast para compartilhar um pouquinho mais desse conhecimento, algo que o senhor já vem fazendo há tanto tempo de forma magnífica. Eu e a Roberta, nós temos uma história muito bonita com o senhor, mesmo sem saber, mas faz parte da nossa vida. E é com muita gratidão, então, que nós te recebemos aqui para conversar um pouquinho sobre vários assuntos que permeiam a mente humana e que, com certeza, vão contribuir muito com quem está assistindo a gente. Muito obrigada, Daniela. Vocês são muito gentis. Vamos falar sobre o mais complexo de todos os mundos, a mente humana. E não é tão comum aceitar convite de podcast. Aceito um ou outro, é muito raro, porque não tenho tempo, mas será um prazer poder viajar para a mente humana e entendermos por que somos, ao mesmo tempo, complexos e complicados. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. Vocês criam os seus problemas? De vez em quando criam. Acho que os espectadores também vão poder também perceber um pouco que muitas vezes nós não gerenciamos a nossa mente e a nossa emoção. E é uma casuística mundial, tá? Não é só no Brasil. Eu sou publicado em mais de 90 países e em todos os países o Homo sapiens é a mesma coisa. Muitas vezes ele escreve poesias porque é sensível, mas ao mesmo tempo ele é capaz de agredir quem mais ama, elevando o tom de voz. Ele é capaz de pesquisar medicamentos para prolongar a vida, mas também faz armas de destruição em massa. Ou seja, a vida tem uma complexidade muito grande, mas não apenas em situações graves, mas também nas famílias. Muitos pais, quando os seus filhos não sabem falar, dialogam muito com eles. Querem roubar uma palavra. Quando eles aprendem a dialogar, os pais se calam. Isso ocorre no mundo todo. E só para encerrar, muitas crianças que não entendem a piada, os pais de qualquer maneira, pai, mãe, querem estimulá-los a dar um sorriso e até um beijo. Quando as crianças crescem e aprendem a sutileza das palavras e a sutileza das piadas, os pais deixam de ser bem-humorados, passam a ser criticistas, apontadores de falhas, ou seja, aprisionam seus filhos na masmorra da necessidade neurótica, doente, ansiosa, de querer domar o cérebro das crianças e dos adolescentes. E o cérebro humano não pode ser domado nunca, só educado. Muito bem. Que encantador esse trecho desse momento de entrevista, né? Mentes saudáveis, lares felizes. Como que nós conseguimos ver mentes saudáveis e lares felizes com todo o trabalho que o senhor traz dentro das escolas, com as crianças, mas às vezes dentro do lar a criança não tem essa abordagem, esse apoio emocional? Então, Mentes Saudáveis, Lares Felizes é um projeto que eu tenho com a Data Store, com Marcos Araújo, para que as construtoras elas possam não apenas propiciar produtos físicos adequados, mas também produtos que possam contemplar a emocionalidade. Porque muitos têm camas, mas não dormem. Tem mesa farta, mas mendigam pão da alegria. Muitos têm sofás confortáveis, mas eles não sentam e relaxam. Precisam se conectar com os celulares. Eles não viajam para dentro de si mesmos. Então, tem algumas construtoras no país que adotaram o projeto Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Você conhece alguma? Conheço. Qual? União. Bom, o Manuel não está aqui. Como é que estamos? O Manuel e o? Wesley. Wesley, Isso. uma mente brilhante.
Bom, a União adotou esse projeto aqui nesta bela cidade, com o objetivo justamente não apenas oferecer um espaço físico, mas levar as pessoas, os seus clientes, a viajar para o mais complexo dos espaços, o espaço da mente, o espaço da emoção, dando programas para que as pessoas possam não apenas realizar o sonho de uma residência própria, mas o sonho de ter um caso de amor com a sua saúde emocional. Por isso que é o nome do projeto, Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Que é um dos motivos da sua presença aqui conosco, né, em Nova Mutum, para dar seguimento à implantação desse projeto e também o projeto de educação voltado para as crianças, para as escolas, né, escolas de pensadores. Então, a primeira vez que eu conversei com o doutor a respeito disso foi um momento assim marcante para mim. Ouvir um pouco sobre a sua perspectiva e o quanto te brilha aos olhos também a educação, né? E esse olhar diferenciado, esse olhar que acolhe, esse olhar que leva para dentro da sala de aula e para as crianças, não só o ensino por si só, mas também um olhar de acolhimento e para as emoções, né? Entendendo que todos nós somos seres humanos, isso foi o que mais me chamou a atenção, que me despertou e que brilhou os olhos também, a ponto da gente estar muito feliz de receber, né, esse movimento. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Como surgiu a ideia desse projeto também, que tem esse objetivo incrível, que para mim é difícil até encontrar palavras para descrever, porque eu venho também da educação, né? Minha mãe foi professora há muitos anos, minha irmã, estive inserida dentro da escola e entendo os desafios que acontecem dentro da sala de aula, tanto como professora quanto como aluna também. Então, por que, Dani, um psiquiatra entrou na seara da educação? Um psiquiatra trata de pessoas que têm transtornos emocionais, como síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e urgente, que vai morrer ou desmaiar. É o teatro da morte. Na verdade, as pessoas estão ótimas de saúde, mas a mente mente. Ela produz cárceres mentais, levando as pessoas a ter uma expectativa dramática de que vão morrer ou desmaiar, como eles dizem. Ou o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, geralmente ideias fixas de conteúdo asfixiante. Ou um dos quadros de depressão maior, aquelas pessoas que sempre foram alegres, motivadas, de repente entram no calabouço de uma angústia, de um estado de desprazer intenso, por vários motivos. Ou depressão ditímica, aquela que evolui com a formação da personalidade, com pessimismo desde a infância, ou pelo menos desde a adolescência, ou até uma depressão bipolar, onde há dois polos, uma excitabilidade, uma fluência e motivação exacerbada, com um período de tristeza, depressão, desprazer, às vezes até isolamento social. Claro que a bipolaridade da depressão nem sempre se manifesta com hipermotivação ou hiperexcitabilidade e depressão. Às vezes, vários episódios de depressão que cursam com outro episódio de hipermotivação. Bom, o psiquiatra ele vai tratar dos mais diversos problemas, até psicoses, ou mesmo os transtornos de dependência, os transtornos alimentares, que virou uma epidemia, anorexia, bulimia, vigorexia. Sabe o que é vigorexia ou não? Não. Aquelas pessoas que malham nas academias e tomam anabolizantes sem parar e acabam viciando-se nesse processo e tentam usar um corpo avantajado para tentar neutralizar o complexo de inferioridade, baixa autoestima, asfixiamento da autoimagem. A vigorexia tem sido um problema na atualidade. E bulimia, anorexia, a bulimia, comer compulsivo, sentimento de culpa, detona o gatilho, abre uma janela killer. Esse sentimento de culpa gera uma reação compulsiva de querer vomitar para aliviar essa dor da culpabilidade. Ou anorexia nervosa, que são as pessoas que têm transtorno de autoimagem tão sério que se veem gordas, embora estejam a pele e ossos. Isso é muito grave. Estão magérrimas, mas se veem gordas.
por causa do padrão tirânico de beleza imposto pela mídia. Isso é um câncer, isso é cruel. Beleza está nos olhos de quem vê. Eu não sei quem vai ver e ouvir esse podcast, mas você tem que saber que a ditadura da beleza é uma das coisas que mais me preocupa e que tem solapado não apenas milhões, mas dezenas e até centenas de milhões de jovens e adultos. E o padrão tirânico de beleza impõe um cárcere mental sem precedente. Como eu tenho dito, autoestima precisa de coragem. Uma mulher deveria olhar para o seu parceiro, namorada ou marido e dizer: olha, meu filho, eu sou bonita, inteligente, maravilhosa, encantadora e você é um privilegiado de viver comigo. E olhe lá em si, não me quer, tem quem me queira, porque eu aprendi a me querer. Ou seja, a autoestima, ela precisa de decisão da gestão da emoção. O eu não pode ser tímido, frágil, se comparando, olhando nos espelhos. Por exemplo, vocês olham no espelho, não olham? Sim. Vocês olham em destaque as suas qualidades ou os seus defeitos? Sejam honestas, são minhas alunos aqui. Aprendi com o senhor a olhar as qualidades. Olhar as Mas qualidades. na prática, mas os as defeitos, pessoas têm mais proeminência. Por quê? Porque há um biógrafo chamado Fenômeno RAM, que é da minha área de pesquisa, registro automático da memória, que arquiva tudo aquilo que nós consideramos defeitos, que tem alto volume emocional. Eu me lembro de um paciente que era um grande engenheiro. Ele construiu um edifício todo de tijolo à vista, mas um bendito tijolo saiu fora do lugar. Um edifício enorme, 20 andares. Sabe qual tijolo, toda vez que ele olhava para o edifício, ele via? O que estava fora do lugar. Porque registrou-se de maneira intensa. Uma janela killer ou traumática. Isso sequestrava a sua tranquilidade. Olhem para vocês. Geralmente, vocês são sequestrados, não por sequestradores físicos, mas sequestradores emocionais, cárceres mentais. Isso sequestra, aprisiona o que nós temos de melhor. E acontece no mundo todo, com mais de 8 bilhões de seres humanos. Então, eu sou muito preocupado também com isso, com os sequestros ou os cárceres mentais. Então, o psiquiatra deveria se preocupar com esses fenômenos. Mas como eu produzi conhecimento, mais de 3.000 páginas, antes de publicar um dos meus mais de 80 livros sobre talvez uma das últimas fronteiras da ciência, ou a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, como gestor da mente humana, o programa de gestão da emoção, os papéis consciente e inconsciente da memória, a epistemologia do conhecimento, a lógica do conhecimento. Entrei nessa área, e essa área é totalmente dentro da educação. Então, eu produzi conhecimento dentro da área de educação. E hoje eu ensino para milhares de educadores, psicólogos, mestrandos, doutorandos das mais diversas áreas. Então, eu acabei entrando na área da educação. E escrevi livros, por exemplo, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que provavelmente foi um dos livros mais lidos da história do Brasil na área de educação. E também publicado em dezenas de países. Bons pais dão presentes e pais brilhantes. Dão a sua história, sua jornada de vida. Bons pais dão bronca quando o filho erra. Mas é insuficiente. E bronca, muitas vezes, nem o torna um bom pai. Às vezes é um pai cruel, criticista e apontador de falhas. Mas pais excelentes, eles elogiam acertos. Então, eles mudam a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. E, além disso, a educação, ela é cartesiana, racionalista, ela é muito... Embora, para mim, os professores sejam os profissionais mais importantes do teatro social, ela é frequentemente racionalista. Dá para imaginar que uma criança dos 3 a 4 anos de idade, até a pós-graduação, fica uma jornada de quase 20 anos na escola, mas não aprende que eu tenho que impugnar e discordar nos primeiros 5 segundos de cada pensamento perturbador, cada emoção tensa, senão ele e ela é registrado e não pode ser mais deletado? Como é que pode você passar 2 décadas na escola e não aprende a dirigir o veículo da mente humana?
Isso é um absurdo. A educação mais básica ensina a lavar-se as mãos, fazer higiene bucal a cada 4 ou 6 horas, mas e a higiene mental? Então, eu entrei na área da educação e produzi o programa School of Thinkers, que podemos falar sobre ele, que é uma escola de pensadores, porque os professores hoje, infelizmente, são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem mais apetite. Devido à síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu descobri e descrevi, devido à hiperatividade, devido ao TEA, transtorno de espectro autista, e também devido à intoxicação digital, que virou uma epidemia mundial desde que Steve Jobs lançou seu smartphone em 2007. As crianças e adolescentes não querem estar mais dentro da sala de aula. Para elas é um campo de concentração. Não tem deleite, não tem prazer, não tem encanto, não tem aventura. Então a educação tem que mudar. O professor não pode ser mais expositor apenas, frio e seco. Ele tem que ser um provocador da arte de perguntar, um elogiador da arte de participar e também um desafiador da arte de pensar. Se os professores não mudarem, nós vamos vê-los cada vez mais adoecendo emocionalmente e criança e adolescente se automutilando e aumenta-se em 29% o índice de automutilação no Brasil por ano. 29% é um número absurdo. E toda adolescente ou adolescente que se fere, que se automutila, não é masoquista. Essa palavra deveria ser banida do teatro da psicologia. Na verdade, eles usam a dor física para tentar neutralizar a dor emocional. Então, a educação, ela não precisa de ser repaginada. Ela tem que ser revolucionada. Caso contrário, nós não vamos construir pensadores com consciência crítica, com empatia, com capacidade de amar a educação, com capacidade de pensar antes de reagir, de empreender e de fazer da sua história uma jornada de vida que vale a pena ser vivida. Perfeito. Eu gosto muito de ouvir essas definições, porque toca mesmo o coração. Eu gosto muito de ouvir o senhor falando também sobre gestão das emoções. A gente culturalmente não aprendeu nem a identificar, nem olhar para as nossas emoções, valorizar elas. E atualmente o que se fala, né, o que tem estado na moda, digamos assim, é um olhar, administrar as emoções no sentido do controle ou da inteligência emocional. E o senhor traz uma perspectiva muito diferente, que amplia a nossa percepção sobre gestão das emoções. Poderia compartilhar também um pouquinho sobre isso? Parabéns, Daniela, pela pergunta, ela é bem profunda. Existe inteligência emocional? No mundo todo, se fizer essa pergunta, milhões de pessoas, desde professores a psicólogos, profissionais de recursos humanos, com assistentes sociais, a coaches, vão falar, existe inteligência emocional. Mas, na verdade, não há inteligência emocional, porque a emoção é burra, é desinteligente, é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. Você não pode atribuir inteligência a um fenômeno, a um planeta que não pensa, a emoção não pensa. Por isso que se você transferir para a emoção um cartão de crédito ilimitado, ela vai comprar o que não lhe pertence. Um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica a semana, uma depressão mais grave compromete o mês ou o ano, porque registra janela traumática, duplo P, duplo poder, poder de ser lida e relida, e poder de ser encontrada e retroalimentada, ou seja, formando um cárcere mental. E uma traição pode comprometer uma vida, uma história. Pessoas traídas, às vezes, nunca mais conseguem amar, se entregar, se doar. Vive num estado de desconfiança contínuo. Não há inteligência emocional, porque a emoção é desinteligente, é inconsciente. Entre aspas, burra. O que existe é gestão da emoção. E quem deve gerir a emoção? Tem que ser um fenômeno muito importante. Tem de ser um fenômeno que é um executivo da mais incrível empresa, a única que não pode falir, a mente humana. Tem que ser o piloto da mais sofisticada aeronave mental. Tem que ser o diretor do mais incrível teatro, diretor do script. E tem que ser o protagonista da mais complexa jornada de vida. E tem que ser o autor da própria história. Falei 5 elementos
desse fenômeno que deveria gerir a emoção. Quem é? Você já aprendeu quem é? Ai. Eu estou muito nervosa para lembrar assim na hora. Me ajudem. Faça a cola, doutor. Vai, lembra primeiro. É o eu. O eu. O eu, Dani, o eu tem de ser o grande diretor do script, o grande maestro da sinfonia da emoção. Só que esse eu é mal formado. Nós falamos todos os dias a palavra eu. Você que está me assistindo, não é? Eu faço, eu quero, eu vou, eu fico. Só que esse eu é pobre, é infantil. Esse eu realizador de tarefa não tem consciência dos papéis como autor da própria história, como protagonista da jornada de vida. Um protagonista, ele tem que ter pensamento estratégico. Por exemplo, me ofenderam, a minha paz vale ouro, o resto é lixo. Eu tenho de ter pensamento estratégico. Eu não posso comprar ofensas cruéis que eu não construí. Mas aonde as pessoas são treinadas? Em que escola? Em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, Universidade de Pequim, de Paris? Aonde as pessoas são treinadas? Não são treinadas. São treinadas a dirigir empresas, mas não a empresa chamada mente humana, a mais complexa de todas as empresas. Dirigir veículos, mas não veículo da mente humana. Alguns são treinados até para tocar instrumento, mas não para ser o maestro da sinfonia, que frequentemente é desafinada. Você não quer ser irritada e pequenos problemas te roubam a tranquilidade. Você quer ser calma com... Você está com um bebê novo, não está? Sim, 2 meses. 2 meses. Você só tem um filho? 2. 2. O primeiro tem 12 anos. 12 anos. Bom, o primeiro tem 12 anos e tem 2 meses. Bom, a distância é grande. É um desafio. Você quer ser calma com seu filho de 12 anos? Quero ser. Às vezes perde a paciência. Mesmo sendo uma pessoa inteligente e culta. Quem não perde a paciência? A sinfonia da emoção é desafinada. Você, às vezes, toca um instrumento elogiando seu filho. Daqui a pouco ele te irrita, você dá uma bronca exasperada. Não tem. A sinfonia da emoção, os instrumentos não tocam a mesma música. Então, o eu seria o regente da orquestra. O regente da orquestra, o maestro da orquestra. Mas, honestamente dizendo, esse eu não é equipado, educado, treinado, ele não entende os papéis mais importantes para gerir a emoção. Então, gestão da emoção é fundamental. Eu falei que nós temos que fazer a higiene mental. Você produziu um pensamento perturbador. Você tem 5 segundos para impugná-lo, discordá-lo, confrontá-lo. Caso contrário, ele é registrado. E tudo que é registrado não pode ser mais deletado. O eu também ele é construído através dos ambientes em que convivemos, como o senhor falou no início, né, sobre o projeto das Mentes Saudáveis e Lares Felizes. O eu é construído por várias variáveis, por múltiplas causas. Número 1, pela carga genética. Mas como? O eu tem alguma coisa a ver com a carga genética? Tem, porque a carga genética ela pode levar uma pessoa a ser mais sensível ou menos sensível. Mais agitada e menos agitada. Sabe aqueles bebês que são irritadiços, pequenos problemas, logo que eles nascem, eles já apresentam algumas características de personalidade que vão mudando, obviamente. Até porque, dentro do útero materno, há um ambiente protegido. Mesmo que as mães sofram estresse por conflitos externos e há sobrecarga que passam na barreira placentária, de certas substâncias que aumenta a taquicardia, também aumenta a contração muscular, os movimentos fetais, mas é um ambiente protegido. Quando a criança nasce, ela é expulsa do útero materno para o útero social. O útero social é um problema. O melhor cobertor não é igual à viscosidade do líquido amniótico e da parede. Os barulhos irritam. Ali não havia sons intermitentes. O intestino quase não funcionava. Então, ali, quando a criança come um alimento, vai fermentar e vai formar as bactérias do bem e também bactérias do mal. Imagina a contração intestinal, uma dor que que os bebês não queriam ter, mas eles têm. Então, o útero social é um contrato de risco. A vida é um contrato de risco. Então, o eu, ele é influenciado por fenômenos tanto genéticos
quanto congênitos, na formação fetal. Só que esse eu tem que ser trabalhado para entender que a vida de fato é um contrato de risco. Seus filhos, seus colaboradores, têm de saber que não há céu sem tempestades na vida de ninguém. Risos e lágrimas vão acompanhar a jornada de todo ser humano. Sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. Aplausos e vaias. Por exemplo, toda pessoa que quer fazer a diferença, construir novas ideias, novos projetos, vai ser vaiado. Se produz coisas que rompem os paradigmas, que chocam, que mudam a mente, vai ter vaias. Vai ter alguém que vai torcer nariz, vai ter críticas ácidas, pessoas que vão excluir. E daí? Você vai ser um avestruz, colocar a cabeça debaixo da terra? Faz parte do show. O problema é que as crianças e os adultos não são preparados para entender o que é resiliência. Acho que resiliência é ser forte diante das contrariedades. Não há ansiedade, não há tranquilidade sem ansiedade, não há felicidade sem momentos de angústias. Ninguém é forte sempre. O que importa é o que eu faço com a minha dor, com o meu desespero, com as minhas crises, com as minhas dificuldades, com as minhas vaias, com os meus fracassos. Eu desisto ou entendo que quem vence sem riscos triunfa sem glórias? Claro, eu preciso entender. Quem vence sem riscos, vence sem glórias. Por isso que pais que preparam seus filhos para ser herdeiros cometem um erro, quase um crime na formação da personalidade. Herdeiros querem tudo rápido e pronto. Sucessores pensam a médio e longo prazo. Então, pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Herdeiros são intolerantes às frustrações. Sucessores entendem que a vida é um contrato de risco. Herdeiros não se curvam em agradecimento. Sucessores começam a entender que o garçom que está servindo no restaurante, ele é tão importante quanto aquele que tem dinheiro para pagar a refeição. Que o policial que serve para a proteção da sociedade é tão importante como o empresário, tão importante como o presidente da República. Ou seja, um sucessor, ele tem uma visão ecossistêmica de que nós temos que nos curvar em agradecimento se quisermos viver uma vida feliz, realizada, relaxada e que vale a pena ser vivida. Mas, infelizmente, pais têm formado herdeiros super protegidos, criando-os numa estufa. E hoje muitos pais dão bronca nos professores, vão lá brigar com os diretores da escola pela mínima contrariedade, sem entender que faz parte do show determinadas contrariedades. Claro que nós devemos evitar o bullying, nós temos que proteger as crianças, mas nós não podemos superprotegê-las. Caso contrário, essa superproteção leva-os a não ter agradecimento, leva-os a ser ditadores, leva-os, inclusive na relação com os pais, a serem servos dos próprios filhos. Isso está ocorrendo no mundo todo. Então temos que mudar essa dinâmica. E acabam por não aprender a fazer a gestão das próprias emoções, né? Se tornam reféns. Então, se tornam reféns. E os pais têm que ensinar os filhos a gerir suas emoções. No programa School of Thinkers, que nós estamos fazendo aqui, nesta belíssima cidade, os professores vão ensinar os alunos a gerir as emoções. Gerir a emoção não é ter um céu isento de tempestades, nem um céu isento de turbulências. Não é ter não contrariedades, é saber o que eu faço com as contrariedades e com as tempestades da vida. Por exemplo, certa vez, minha filha, no vestibular para psicologia, tirou uma nota 0 em redação. É possível alguém tirar nota 0 em redação? Não é possível, porque até uma prova em branco pode ser muito eloquente, pode ser um protesto. Agora, se escreveu algo, ainda que as palavras estejam trucadas, os verbos não conjugados tempo espacialmente, tem significado. E eu falei para minha filha, querida, o papai era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Eu estava lá, mas não tinha deleite do prazer de aprender física, matemática, química. Aí o papai quis fazer medicina. Bom, reunidos amigos,
todo mundo falando o que queria ser, uns advogados, outros agrônomos, professores, e eu disse que eu tinha um caderno só durante os anos do ensino médio e nada escrito, todo mundo sabia quem eu era. Eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Ninguém acreditou. Ninguém acredita. Sabe aquele silêncio que você não quer? Aquele silêncio não sábio, que é de deboche, depois vieram as risadas. Aí eu percebi a primeira grande ferramenta de gestão de emoção, sabe qual é? As principais decisões humanas são solitárias. Não pode depender da plateia. Eu decidi estudar. Estudei 12 a 14 horas por dia. E em pouco tempo, 1 ano, 2 anos depois, já era o melhor aluno de matemática entre mais de 1.000 alunos do pré-vestibular. Melhor aluno de física, melhor aluno de química. Eu não era muito bom de português. A oração subordinada, todas aquelas as artimanhas da língua. Mas gostava de línguas, mas não era bom em gramática. E me tornei o escritor mais lido do país, né? Alguém que não amava tanto a língua portuguesa, amava o ensino de português, não amava a língua portuguesa. Bom, e entrei na faculdade, entre os primeiros alunos, e eu falei para minha filha, filha, nós vamos dar risada um dia, você vai crescer e vai brilhar. Nunca tenha medo do caminho, dos acidentes do caminho, tenha medo de não caminhar. Eu abracei-a e apostei nela, e ela sentiu segurança no pai. Não um pai superprotetor, mas um pai que não a criou numa estufa. Um pai que a criou para transformar os capítulos mais importantes da sua história nos seus dias mais tristes. E o nome da minha filha é Camila Cury. É a minha filha mais velha. E a Camila brilhou tanto que ela desenvolveu junto comigo o primeiro e o maior programa mundial de gestão de emoção para crianças e adolescentes, que é o programa Escola da Inteligência, aplicado em mais de 1.000 escolas, mais de 400.000 alunos, dezenas de milhares de professores, e mudou, inclusive, o pensamento do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação do Brasil, rebateu na ONU, a ONU agora começou a entender que deve ter educação socioemocional, e a Camila dirigiu um projeto com mais de 100 psicólogas e psicólogos, com milhares de professores, e as pessoas simplesmente amavam aquela aluna que tirou 0 na redação, mas que teve um pai que apostou nela quando o mundo desabava sobre ela. Portanto, resiliência é você transformar os dias mais tristes nos capítulos mais importantes. Não é não ter ansiedade, não é não falhar, não é não passar por crise. É você, sim, acreditar que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. E é por isso que eu escrevi livros como O Vendedor de Sonhos, né? Um multibilionário que tinha tempo para tudo, mas não tinha tempo para sua esposa e para sua filha. E um dia resolveu pagar a conta, porque estava esgotado, era um miserável morando em palácios, tinha dores de cabeça, dores musculares, sofria por antecipação e vivia agitado, inquieto, era um rico miserável. Aí chegou para a filha, filha, papai, agora vai ser o melhor pai do mundo. Esposa, eu dei atenção para tantas coisas, mas não dei atenção para você como você merece. Me desculpe. Aí marcaram uma viagem no seu avião, no seu jato. E quando vai viajar, mais um telefonema, mais um grande negócio, mais uma reunião, que é uma desculpa que não pode ser adiada. Sempre temos desculpas. E ele vê a filha chorando, a esposa emocionada, meneando a cabeça. Ele fala, eu vou em outra aeronave no dia seguinte. Mas não deu tempo, o avião caiu e a família morreu. E aquele homem, que era o multibilionário, agora percebeu que era o mais miserável dos homens. Tinha fama, mas por dentro ninguém o aplaudia. Tinha dinheiro, mas por dentro mendigava o pão da alegria. Tinha poder, mas por dentro era um fracassado. Quantos de vocês estão numa situação dessa? São pessoas que dão atenção para muitas pessoas, para o seu trabalho, para os seus projetos, dão valor para o trivial, mas esquecem e negam o essencial. Todos nós temos dívidas enormes com as pessoas mais caras.
todos nós. E nós precisamos saldar a dívida enquanto é tempo. Alguns não têm tempo, mas mesmo esses, como vendedor de sonhos, ele, ao invés de tirar a vida, ele saiu pelo mundo sem endereço, em busca do mais importante endereço, com um maltrapilho, buscando endereço dentro de si mesmo, estimulando as pessoas a sonharem e a acreditarem na vida, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. O meu amigo Jaime Jardim é um grande cineasta. Nós fizemos o filme Vendedor de Sonhos, temos pensado em fazer o Vendedor de Sonhos 2, temos um relacionamento excelente, ele está sempre animado com os meus projetos. Futuro da Humanidade é um outro livro que vai ser filmado ainda este ano, terminamos o roteiro. Prisioneiros da Mente também está em fase de roteiro, e vários outros projetos, inclusive com a Netflix. E 4 peças teatrais derivadas dos meus livros estão sendo encenadas nos teatros brasileiros. Tudo procurando, não a fama, que é débil, tola. Fama e poder infectam o prazer de viver. Não fazem bem para a saúde emocional, a não ser que você nunca se esqueça que é um simples mortal no teatro da existência. Aí sim, ter fama, você pode influenciar e inspirar pessoas. Caso contrário, a maioria das pessoas famosas acabam se autodestruindo ao longo da sua jornada de vida. Foi um dos maiores enganos produzidos na era moderna. Fama e poder como atributos da felicidade. Na verdade, fama e poder mal trabalhados, atributos dos cárceres mentais mais sórdidos. Por isso, quando eu faço gestão de emoção, e eu tenho mentoria de gestão de emoção, e quem quiser pode acessar o link da minha bio lá, no meu Instagram, para conhecer mais detalhes, mais profundamente. Toda vez que eu faço mentoria numa pessoa famosa, eu falo, você já perdeu. Mas como? Eu sou mundialmente aclamado, você já perdeu. Quando você dava um autógrafo ou recebia um aplauso no início da carreira, não havia uma experiência explosiva de prazer? Sim, e agora? Dr. Cury, o estádio todo pode me aplaudir, mas minha mente está ligada em ou numa crítica da imprensa, ou num contrato que eu tenho que fazer, ou numa responsabilidade. As pessoas envelhecem precocemente, acreditando que são felizes, estão colapsando socioemocionalmente. E com toda essa era também das redes digitais, internet, inteligência artificial, como que o senhor vê na atualidade a maior patologia que vem acontecendo dentro dos seres humanos hoje, como psiquiatra? Essa pergunta é muito séria. Desde que Steve Jobs lançou seu smartphone em 2007, aí vieram na esteira as redes sociais. O mundo digital contribuiu positivamente para aumentar a produtividade, aumentar a conectividade, aumentar a democratização do conhecimento. Portanto, em 3 áreas importantes. Só que causou um desastre sem precedente. Eu tenho dito, inclusive na Associação de Magistrados do Brasil, dando treinamento para juízes, não está na Constituição, mas, infelizmente, mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, o digital, os shorts, e gera uma dependência psicológica nos níveis da cocaína. Cocaína, depois de 48 horas, 24 a 48 horas, provoca síndrome de abstinência. Irritabilidade, ansiedade, angústia, baixo limiar para frustrações, insônia, sentimento de vazio, inquietação. 48 horas depois do último uso, da última dose da droga. E celular? Retire um celular de quem usa 4, 6, 8, 10 horas por dia. Algumas horas depois já aparece a síndrome de abstinência. Sintomas semelhantes. Irritabilidade, angústia, ansiedade, sentimento de vazio, sentimento até de não pertencimento, se você não está na rede social e fazendo alguma coisa importante. Inquietação. Então, eu estou muito triste. Se você perguntar, você está triste por onde caminha a humanidade? Eu estou profundamente triste. Eu estou profundamente decepcionado. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Isso não é algo efêmero, algo rápido, brando, é algo grave. Para vocês terem uma ideia, sabe quantos jovens nós temos que estão desesperançados no Brasil, sem motivação? Quase 8 milhões, nem trabalham nem estudam. Sabe quantos
no Japão, quase 1 milhão de jovens não saem de casa mais. Jovens e adultos, tudo pelo aplicativo. Não saem de casa para ir à academia, para ir ao restaurante, para ter contato social com seus pais. Eles estão isolados. E, às vezes, o governo japonês tem um aplicativo para que as pessoas ali cliquem todos os dias para dizer que estão vivos. Na China, também há milhões e milhões de jovens sem esperança. Nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de pessoas, 4 milhões e meio, que não trabalham, não estudam e não estão em treinamento. Jovens que perderam o encanto pela vida. E agora com a IA, com a inteligência artificial? Tudo vai ser turbinado, copia e cola, criando um mundo de fantasias. Então, se você acha que eu estou preocupado, eu não estou preocupado, estou hiper preocupado. Está havendo uma explosão de adoecimento emocional, uma explosão de pessoas que estão desistindo da vida, uma explosão de desânimo, uma explosão de ansiedade. Eu pergunto nas plateias, quem tem dores de cabeça e dores musculares? A grande maioria. Não falei hoje para 1.500 pessoas? A grande maioria. Mas espera um pouquinho. Dores de cabeça e dores musculares existem em algumas pessoas, mas não a grande maioria. Quem anda cansado? A grande maioria. Isso são sintomas da falência do cérebro. Quem sofre por antecipação? A grande maioria. Quem cobra demais de si? A grande maioria. Inclusive aqueles que aparecem irresponsáveis. Parece que são, mas são autocobradores. Não vivem uma vida tranquila. Então, por onde caminha a humanidade? Para ser um manicômio global? Um hospital psiquiátrico a céu aberto? Onde estão as pessoas saudáveis que contemplam o belo, que cantarolam, que fazem como o mestre dos mestres há 2000 anos, quando se aproximou de algo, todo mundo queria ver o que ele vivia, o que ele via, mas ninguém enxergava. E de repente ele falou, olha, vocês querem mais um grande evento ou um grande discurso? Vocês estão errados. Eu vou mostrar onde está o segredo da felicidade. Olhai os lírios dos campos e vejam como são tão belos. Que homem é este que no auge da fama falava das pequenas flores como espetáculo aos olhos? Porque ele era saudável. Ele sabia que os segredos de uma história socioemocional, de uma jornada existencial feliz se encontra nas coisas simples e anônimas. Mas aonde estão os pais que contemplam o belo nos filhos, que perguntam quais são os seus sonhos, aonde eu errei e não soube, quais são as aventuras, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? As pessoas não enxergam mais o belo, ficam fissuradas nos celulares o dia todo, redes sociais, respondendo 1000 coisas no WhatsApp, mas desconectando consigo, sendo imigrante no planeta mente e nem sabendo que seus filhos também e seus alunos são imigrantes no planeta mente deles. Portanto, nós temos que começar a mudar. Por favor, pais, desconectem mais dos celulares. Nos finais de semana, se puderem, não use celulares. Apenas como telefone em caso de emergência. Finais de semana é sagrado. Você, teu pai, mãe e filhos, tendo um caso de amor com a saúde mental. Mas eu falo, quem me ouve? Sim, eu sou o psiquiatra mais lido do mundo. As pessoas me aplaudem, mas na prática, quem me ouve adequadamente? Nós estamos doentes, não percebemos que a espécie humana está colapsando. Sabe esse radicalismo, direita, esquerda, direita, as pessoas, né, brigando na mesma família? Isso é um sinal da intoxicação digital. Não é política, é uma manifestação de que a sociedade está doente. A mente teria que ser capitalista, mas o coração tem que ser social. Não precisa ser essa dicotomia, esse radicalismo. A mente tem que desenvolver o país, desenvolver a nação, responsabilidade fiscal, né? A mente tem que ser capitalista, né? Liberdade de emprego, liberdade de expressão, liberdade religiosa, mas o coração tem que cuidar das pessoas desvalidas, pobres, fragmentadas, que choram, das minorias, dos direitos humanos, do meio ambiente. Então não há dicotomia, mas na era da intoxicação digital há um radicalismo dramático, que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. E eu tenho sido uma voz solitária denunciando que temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Ainda quero ver um dia que os pais elogiem 3 vezes mais seus filhos do que criticam. Eu quero ver um dia
os da direita elogiar projetos da esquerda que são importantes para a sociedade e os da esquerda elogiar projetos da direita que são importantes para a sociedade. Eu sonho com um mundo onde há mais generosidade, menos agressividade, mais altruísmo e menos egocentrismo. Muito bem, que aula nesse momento, Nossa, né? poderíamos ficar ouvindo por muito tempo, né? E ficamos. Então, que bom que vai ficar registrado, a gente poder compartilhar e ouvir cada vez mais, né? E falando, doutor, em tempo também, em gestão das emoções, em construção do eu. E o senhor já tocou num assunto que, para mim, dentro de tudo que já li, ouvi e tenho aprendido contigo, que tem tocado o meu coração há muito tempo. E eu até pedi licença para a Roberta para compartilhar isso. E trouxe o meu livro que eu queria autografado, pessoalmente, mas falando de Jesus. Eu tenho um livro escrito também dentro da mesma perspectiva de um olhar de Jesus, mas nessa questão da construção do eu. Que ser, que identidade como referência, como modelo, e a análise que o senhor trouxe, aqui é o livro compilado, né? Mas são várias obras. Exatamente. Feitas o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre do amor e o mestre inesquecível. Eu costumo dizer que Jesus foi o maior terapeuta de todos os tempos. E quando li as suas obras e pude aprofundar um pouco no seu aprofundamento, isso tem sido marcante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Já está dentro de todo esse contexto, mas obrigado. É maravilhoso de ouvir. Posso pegar um pouco? Com certeza. Bom, Análise da Inteligência de Cristo. Aqui são 5 livros da coleção Juntos. Se eu estivesse na época da Inquisição e escrevesse Análise da Inteligência de Cristo, eu era o primeiro a ser atirado na fogueira. Certeza. Que ousadia era essa de um psiquiatra, um pesquisador, escrever sobre a mente dele? E eu pesquisei sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia como um cético. Fui fundo, porque minha teoria estuda o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. Como homens e mulheres saíram fora da curva e produziram conhecimentos na ciência, na filosofia, enfim, nas mais diversas áreas do conhecimento humano, da cultura humana. Quando eu fui estudá-lo, eu não esperava encontrar alguém de uma complexidade e uma capacidade de formar mentes brilhantes e de gerir a sua emoção nos focos de tensão excepcional. Talvez eu encontrasse um personagem construído por um grupo de galileus que queria um herói para tomar posse da liderança da nação judaica, para libertá-los do jugo tirânico de Tibério César, que era um imperador promíscuo, irresponsável e altamente violento. Tibério César foi quem estava num templo e disse: bom, eu não tenho prazer como imperador, e não tinha mesmo, ele se isolou, vivia uma vida promíscua em algumas áreas do Mediterrâneo, palácios, né? E ele disse: quem aparecer primeiro, ou Tibério filho, ou Tibério neto, ou Calígula, quem aparecer primeiro será contemplado com o bastão que eu vou passar. E apareceu Calígula. E Calígula foi um candidato a Deus, agressivo, violento, inumano. E ele, então, passou o bastão para Calígula e deu uma recomendação: poupe a vida de Tibério Neto, cuide dele. E Calígula prometeu. E uma das primeiras medidas de Calígula foi assassinar justamente o seu concorrente, Tibério Neto. Olha o clima, olha o ambiente em que estava Israel. Jugo tirânico, pesados impostos. Queria um herói. Só que este homem não queria um trono político, ele queria um trono no coração humano. Eu comecei a ficar impressionado.
ele tinha reações que fogem completamente à dinâmica do que se espera de um líder. Um líder, por exemplo, entra numa carruagem seguido de soldados na principal cidade do seu país. Mas ele pediu para, logo antes de morrer, dias antes, que encontrasse um pequeno animal. E ele entrou naquele pequeno animal, onde as pernas não conseguiam sequer se encaixar adequadamente. Ele quis mostrar, olha, vocês esperam que eu entre num cortejo brilhante, mas meu trono não está nesse poder débil, tolo que vocês amam. Eu quero um trono no secreto do coração das mulheres, mesmo daquelas que se prostituem, porque elas são seres humanos únicos e irrepetíveis. Eu quero um trono no coração de pessoas saudáveis, mas também no coração de Simão, o leproso. 4 ou 5 dias antes, estava na casa dele, reclinado à mesa. Você só reclina os braços se você se sentir bem. Então, que homem era este que fazia das pessoas desvalidas reis e rainhas no seu coração? Que homem era esse que era capaz de, no último jantar, dar uma bronca nos seus alunos, dizendo, olha, vocês não me decepcionem. Eu mentoreei vocês 3 anos e meio. Agora quero que vocês sejam heróis, estejam comigo quando me prenderem. Mostrem que vocês são seguros. Não. Ele falou, todos vocês vão me abandonar. E falou para o mais culto, Judas, você vai me trair. Mas não denunciou ele com o dedo. Todo mundo queria saber quem era o traidor. Aí ele deu um pedaço de pão. Aquele que mete a mão no pedaço de pão, Judas meteu a mão junto. Eles não entenderam, mas deu um pedaço de pão para um traidor. As pessoas dão um tapa num traidor, excluem um traidor, gritam contra um traidor. Não, ele deu pão. Mas eu me perguntava sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia. Que homem é este que é generoso com quem o trai? Aí falou para Pedro. E Pedro diz, todos podem te abandonar, mas eu não. Ele diz, antes que o galho cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Não, eu sou um herói. Todos esses fracos aqui podem te abandonar, mas eu jamais te negarei. E ele simplesmente não o criticou, porque sabia que aquilo ia acontecer. Eu me perguntava, que homem é este que, diferente de todos os mentores, né, no mundo, todos os educadores, todos os intelectuais, dá tudo que tem para aqueles que pouco têm? E logo em seguida, pegou uma toalha e uma bacia de água e começou a lavar os pés daqueles que só lhe davam dor de cabeça. Todos eles decepcionaram ele ao longo da jornada e iriam decepcionar nas horas seguintes. Mas você lavar os pés, ou seja, dizer que apesar de todas as decepções, eu não desisto de nenhum, era demais. Freud baniu da família, você estudou psicanálise? Freud baniu da família psicanalítica quem contrariava suas ideias, como Jung e Adler, em relação à teoria da sexualidade, excluiu-os. Einstein internou um filho esquizofrênico no manicômio e praticamente não o visitou mais. Duas mentes brilhantes no século XX, das mais brilhantes, cometeram erros cruéis com pessoas caras. Mas que homem é este que aposta tudo que tem naqueles que pouco têm? Então, no meu ateísmo, eu estudava a mente dele, eu pensava, esse homem não cabe no portfólio dos paradigmas intelectuais e emocionais. Esse homem rompe todo o cárcere da rotina e da cultura humana. Ele é completamente imprevisível. E horas depois, foi no Jardim das Oliveiras, e eu descrevo isso no meio desse livro, que é o Mestre do Amor. No Jardim das Oliveiras, ele declarou, a minha alma está triste até a morte. Mas espera um pouquinho, você teria coragem de declarar que você está profundamente triste para pessoas que o abandonariam, o negariam, o excluiriam? Você declararia sua dor? Ele quis ensinar a todo teólogo do catolicismo, do protestantismo, do budismo, do islamismo, que uma pessoa grande tem que ser transparente, nunca pode deixar de reconhecer
suas angústias, sua dor, sua depressão, suas mazelas. E sabe o que as pessoas fazem? Elas escondem, mesmo os líderes escondem, porque nós temos medo de ser apenas o que sempre fomos, seres humanos. E ele declarou para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente deprimida até a morte. João e Tiago iriam abandoná-lo, Pedro iria negá-lo. Ele ensinou que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Então, quando eu estudei, eu fiquei perplexo. E logo em seguida Judas o beija. E ao invés de dar uma bronca no seu traidor, porque ele tinha falado horas antes que a traição ocorreria, ele o chamou de amigo. Como é que pode chamar de amigo um traidor? Sabe por quê? Sabe por que ele chamou de amigo? Porque ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo e medo de que Judas suicidasse. Amigo, por que você está aqui? Aqui vem. Ele queria resgatá-lo. Ele queria dar uma última oportunidade. E quantas vezes nós não ouvimos os gritos de quem está chorando porque não tem coragem de chorar lágrimas que se encenam no teatro do rosto. E ele, então, abraçou Judas com as palavras, dizendo: eu aposto em você, nunca desista da vida. E Judas, de fato, jogou as moedas de prata. 30 moedas era o preço de um escravo. Ele não queria traí-lo, talvez provocá-lo a ser um líder de Israel para libertar-se do jugo de Tibério César, do Império Romano. Mas, infelizmente, no caminho, Judas entrou numa janela killer, traumática, duplo P, do sentimento de culpa, duplo poder, poder de escravizar e poder de ser lida e relida e retroalimentada. Cuidado, quando você, a mente mente, quando você está no caos, pensamentos perturbadores, quero desistir da vida, a vida não vale a pena ser vivida, está tudo difícil, ninguém me ama, sou um fracasso. Isso é mentira. A mente mente. A mente mentiu para Judas Iscariotes. A mente está mentindo para milhões de pessoas. O teu eu tem de discordar. Não, eu vou escrever capítulos nobres nos meus dias mais tristes. Eu não me curvo à minha dor. Eu não sou a minha doença, eu não sou o meu sofrimento, eu sou muito mais do que um diagnóstico, muito mais do que um mero fracasso, um erro. Eu sou teimoso, eu escrevo os textos mais importantes, nos capítulos mais dramáticos da minha existência. Era para Judas fazer isso, mas ao longo da trajetória, o sentimento de culpa o asfixiou e ele desistiu da vida. Aí, quando estava tremulando sobre o madeiro, como é que pode, torturado, 35 trilhões de células morrendo? Você consegue pensar quando você está ferida fisicamente? Não. Você cortou o dedo com uma gilete, ou você teve um trauma com um martelo, ou fez com a cutícula, né? Machucou o dedo. Consegue raciocinar? Ele estava morrendo. Não havia condições de raciocinar. Mas, para espanto da psiquiatria, psicologia e sociologia, ele olhou para os seus carrascos e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que homem é esse que desculpa homens indesculpáveis no ápice da tortura e da traição? Então eu mudei completamente o meu ateísmo. Eu não defendo uma religião, nenhuma religião, mas eu deixei de ser um ateu. E eu escrevi a análise da inteligência de Cristo. Alguns capítulos eu escrevi em lágrimas, porque, de fato, nunca vi alguém tão grande se fazer tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Que lindo. É por isso que dezenas de milhões de pessoas leram esses livros aqui e mudou a história de milhões e milhões de pessoas no Brasil e em outros países. Não porque eu sou um excelente escritor, mas porque o personagem que eu descrevo é simplesmente inenarrável. Maravilhoso estarmos aqui com o senhor. É uma honra a todo momento. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Pois é. Mas queremos, nessa vida, ter uma oportunidade nova de falarmos mais e trazermos mais mensagens maravilhosas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. telespectadores. Eu vou te interromper para dizer uma coisa. Eu raramente falo de maneira tão profunda como eu falei aqui. Eu sei que vocês são um podcast que está se iniciando, pequeno, espero que muitos se inscrevam nesse canal. Mas eu aproveitei para falar num canal pequeno, de pouca repercussão, aquele que mais repercute dentro de mim.
Uau. Então, Somos honradas. E eu estava pensando aqui, vamos honrar isso fazendo muitos cortes e compartilhando o máximo possível para que chegue o coração de muitas pessoas. Meus parabéns. Obrigada. Gratidão é nossa. Gratidão ao senhor por deleitar a sua vida nesses estudos e escritas, né? E nos dar a honra de estar aqui hoje. Dani, gratidão mais uma vez por estar aqui nessa bancada de podcast maravilhoso. O episódio de hoje é único e histórico, que essa mensagem possa tocar no coração de muitas pessoas nesse mundo afora. Dani, quer fazer as considerações finais? Eu estou emocionada. Eu também. É agradecer mesmo. É uma história linda que vem se construindo com tudo que o senhor vem compartilhando com o mundo. E nós ficamos felizes de poder ser canal de distribuição disso, né, Roberta? É uma honra de verdade. Muito obrigada. Obrigada a quem está assistindo, compartilhando, né? Que a gente possa disseminar para o mundo mais desse conhecimento que liberta a consciência, que constrói o eu verdadeiro, né? Que a gente possa cada vez mais, então, acessar conteúdos, conhecimentos e experiências para a construção do eu. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Parabéns, Roberto. Parabéns, Dani. Nunca tenho medo do caminho. Ele é sinuoso e acidentado. Tenha medo, sim, de não caminhar. Beijo no coração a todos vocês. Você pode ser aqui onde você não é só você não é o nosso espectador, mas o nosso protagonista. Muito obrigada. Bom. Que emocionada. Como não ficar? Caramba! Oh, meu Deus, queria estar aqui desde o início. Não tô...